Olá, meus queridos! Vocês já estão aí se preparando para mais uma live maravilhosa. Hoje eu terei a honra de receber Ingra Liberato. Ingra é atriz, estudante de constelação, estudante de xamanismo, uma pessoa maravilhosa. A Ingra já entrou, inclusive. E ela tem um livro, gente, que chama A Natureza Oculta e Iluminada. Olha que coisa linda, que tema lindo. Como que toca a nossa alma, né? Tem uma frase dela também que eu anotei aqui para não esquecer, que ela diz assim: o mundo lá fora é um reflexo de tudo que fazemos. Então é sobre esse processo de autodesenvolvimento que nós vamos falar hoje. Vão dizendo aí de onde vocês são, vão chegando, se sentindo tocados para perguntar aquilo que precisar. Já estou recebendo a Ingra. Bem-vindos. Vamos lá, vão chegando, falando de onde vocês são. Olá, Ingra! Oi, Claudiane, tudo bom, querida? Linda! Eu estou ótima. Gratidão por ter aceitado o convite. Eu que E agradeço. nesse momento aí de partilha, de reflexão, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, gratidão mesmo por ter aceitado esse convite. Hoje eu E- fiquei vendo algumas coisas suas, fiquei lendo algumas coisas, até compartilhei, né? Uma frase que eu Sim, gostei muito sua, anotei aqui: o mundo lá fora é um reflexo de tudo que fazemos. é, Maravilhoso, né? é isso. Eu até quero aproveitar antes da gente, né, engatar aí na conversa, que tem muita coisa para a gente conversar. Quero saber de você se está tudo bem, áudio, se você está me ouvindo bem, me vendo bem. Eu Tudo estou te certo? vendo bem e ouvindo bem. Então, Claudiane, isso aí nessa frase que você trouxe é uma das coisas assim que eu tenho aprendido e que eu acho fundamental assim para que a gente consiga transitar na vida de uma maneira mais harmônica, né? E com uma visão mais realista de como as coisas realmente acontecem. Então, realmente tudo que está fora da gente é um reflexo do que a gente carrega dentro, né? Já desde Jesus Cristo, ele falava isso, ele falava: a boca fala do que o coração está cheio. E muitos mestres falam disso, quer dizer, a gente realmente enxerga lá fora o mesmo olhar, o mesmo padrão de observação que a gente tem para dentro da gente, né? O que a gente carrega é o que a gente projeta lá fora. Então, esse mundo é todo uma projeção que, quando a gente não está satisfeito com o que a gente está vendo, com a realidade em volta da gente, a gente, de fato, precisa se transformar para que esse reflexo se transforme também, né? A semeadura, né? A gente colhe o que planta o tempo todo. Então, assim, É, a nossa ação. é muito lindo essa percepção, né? Que aí não tem vítima. A gente trabalha tanto na constelação, esse lugar da vítima, esse lugar da criança ferida, né? E quando a gente compreende esse processo, que tudo está dentro de nós, quando eu viajo para dar aulas, às vezes eu vou para vários países diferentes, levo grupos, acontece uma coisa interessante quando eu estou sozinha. Eu gosto de sentir quem chega, quem se aproxima, para ver qual é a minha frequência. Qual é a minha Uhum, frequência? Quem eu estou atraindo? sim. E eu acho incrível, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu fui roubado em tal país, eu vivi. Nós tivemos uma experiência de fazer uma jornada no Peru, em Machu Picchu, e nós estávamos em Cusco, eu e a Annelise, que é uma médica que trabalha com oncologia lá em Brasília. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Ela esqueceu a carteira no mercado municipal e a senhora rodou o mercado todo atrás de nós para entregar a carteira.
E aquilo me tocou profundamente, sabe? Me tocou muito, porque quantas pessoas me falam, compartilham comigo, eu viajei para tal país, eu fui assaltado, eu fui roubado, e eu sempre me coloco muito aquela coisa do pertencimento, né, Ingra? Uhum. Aqui eu sou a última, universo, aqui eu acato as suas regras, as suas leis, os seus costumes. E eu fico vendo quem se aproxima. Eu sou o termômetro da minha frequência. Uhum. Que parte minha, às vezes, me permite ser lesado, roubado, hostilizado num outro país, né? E eu Sim. gosto muito disso, sabe? Dessa É. consciência que você está trazendo, né? Da É. autorresponsabilidade. É, não, e é importante a gente olhar para isso com coragem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, assim, é dificílimo, essa coisa de assalto comigo, assim, quase não aconteceu na minha vida inteira. Morando no Rio, morando em São Paulo, às vezes carro meu, que nunca ninguém me assaltou, nunca ninguém roubou, mesmo carro parado, eu empresto para alguém e o carro na mão dessa pessoa vai ser roubado, mas não tem nada a ver comigo, né? Mas é interessante a gente olhar para isso com coragem, porque, por exemplo, Claudiane, no início desse ano, eu sofri um golpe que foi uma coisa muito louca, assim. Então, tem a ver com o meu campo vibracional. Eu comprei um computador de uma pessoa pela internet, tive um encontro com essa pessoa, ela me mostrou o computador funcionando, eu não entendo muito, mas eu, na confiança total, na mesma hora, subi no caixa eletrônico do shopping, tirei todo o dinheiro, que era o valor total do computador, nem pedi para dividir nada. Tirei todo o dinheiro e dei para essa pessoa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o computador e fui mexer nele, ele apagou e nunca mais ligou de novo. Meu filho estava comigo e eu fiquei assim muito chocada. Isso nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez na vida que aconteceu uma coisa dessas. Eu fiquei assim, eu juro, eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida. Que era assim, era uma decepção com o ser humano. Eu falei, caramba, eu passei por isso, uma pessoa fez isso comigo. Foi muito. E aquilo foi uma revolução. Isso foi no início desse ano. Foi no início desse ano ou do ano passado? Ai, gente, eu nem sei. Não, foi no ano passado. Foi uma revolução interna, porque eu falei, tudo bem, eu acredito que quando uma pessoa não corresponde à nossa confiança, não é que a gente foi besta, é aquela pessoa que não merece confiança. Eu acredito nisso. Mas por que que eu atraí esse acontecimento para minha vida? E aí isso foi uma revolução em mim e me acordou para muitos momentos da minha vida, Claudiane, onde eu não me protegia, onde eu me deixava ser invadida, onde eu me desprotegia mesmo, assim, o meu masculino interno não estava assim, não estava inteiro. Eu comecei a trabalhar nesse lugar de prestar mais atenção, não é desconfiar, mas é ter um olhar mais atento para a pessoa que está se aproximando. Então, foi uma revolução na minha vida ter passado por isso, né? Engraçado você estar trazendo isso, e eu acabei de fazer uma reforma aí no Rio, no apartamento, e eu também nunca tinha passado por essa experiência. E eu chamei um marceneiro, ele foi para fazer um armário, fez todo o projeto, levou várias vezes para eu aprovar, e eu paguei, dei um adiantamento da época de 1.600 para ele, foi agora no início do ano, e ele nunca mais voltou. Nem atende minhas ligações. Eu não vou entrar ele morou na Rocinha, eu não vou entrar na Rocinha atrás dele, não vou mesmo. Claro, claro que não. Não, e é uma loucura, assim, qualquer dinheiro que você dá hoje em dia é dinheiro. Esse computador que eu comprei, que eu dei na mão da pessoa, foi R$ 2.500, assim, na mão. E caramba, eu sei que essa pessoa, se ela está acostumada a fazer isso, ela não vai se importar, não vai ter nenhum Não peso vai. na consciência.
né? Exatamente. Vai até se sentir bem. Mas aí, se a gente quiser entrar, né, nessas terapias que a gente estuda e que eu sou tão apaixonada, né, como a constelação familiar, é uma visão muito ampliada sobre o que acontece no nosso sistema, né? Sobre os nossos antepassados. Então, muitas vezes, essas pessoas estão dando golpe, né? E a gente está recebendo golpe para equilibrar algum desequilíbrio de ação que teve no nosso sistema familiar, né? De antepassados. E a gente sabe que na nossa sociedade já teve muita exploração, né? De grupos, né, em cima de outros grupos, ou com diferenças raciais, diferenças religiosas. Então, a gente está dentro de uma sociedade onde houve exploração sempre, eu acho, né? A gente está tendo agora a chance de olhar para essa relação carrasco-vítima e parar com isso de uma vez por todas, né? O Bert fala uma coisa que eu acho muito linda, que é a paz olha para frente. Então não adianta eu hoje ser vítima e amanhã ser carrasco, aí depois sou vítima, depois sou carrasco. Não adianta ficar essa troca de papéis da vítima e do carrasco. A gente tem que esquecer o passado, passar uma bucha, assim, lavar, purificar esse nosso passado de vítima e carrasco, né? De um se sobrepondo ao outro, esquece, perdoa o outro, se perdoa, perdoa todo mundo, joga tudo no lixo e vamos começar de novo, pelo amor de Deus. A paz olha para frente. Enquanto a gente Rapaz, viver enquanto a gente continuar nessa revanche, né? Ah, você fez comigo, eu vou fazer com você, agora eu faço com você, na próxima geração são os seus que vão fazer contra mim. Se continua nessa troca de papéis, né, do carrasco e da vítima, coitado da gente, assim, a nossa vida vai continuar sendo um inferno, né? um inferno. Sabe, Ingra, eu estou na constelação já tem uns 14 anos. Fui aluna do Bert, no México, fiz formação com a Ana Lúcia Braga, de Ribeirão Preto, maravilhosa. Fiz formação em constelação xamânica com Ciro Leão, em São Paulo. Eu quero O Ciro saber o até que é isso. Eu quero saber o que é essa constelação xamânica. maravilhosa. E fiz o Sagrado Feminino, a formação para mulheres aí no Rio com a Dani Pinheiro. E uma coisa que é muito difícil é a gente entrar no não julgar. Esse espaço vazio de julgamento, né? De não intenção. Eu sou aluna da Unipaz, fui aluna da Unipaz uma vida, do Colégio Internacional de Terapeutas, e tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu falo, eu fico plagiando o Jean Yves, né? Eu juntei uma frase do Jean com a constelação, mas me deu leveza quando eu entendi isso, é assim, concorde com o absurdo. Concorde com o absurdo. Entre em ressonância e concorde profundamente. Concorde com você ter compensado o campo e ter levado esse prejuízo. Uhum. Nós estamos a serviço de algo maior. E a grande beleza está justamente aí, nessa compreensão. É aí que o olhar adulto, eu brinco que nós saímos da criança ferida para a criança divina quando nós aprendemos a concordar com os absurdos. Porque Sim. tem coisas que chegam. Imagina, na psicoterapia, eu estou na psicoterapia há 26 anos, clinicando. Chega tanto absurdo que tem hora que eu falo, meu Deus, eu não consigo lidar com isso. É tão forte, é tão impactante. Uhum. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de atender a família daquele moço que morreu na Tailândia, que foi condenado à morte por tráfico e tal. Chegou um momento que eu queria tanto salvar aquela família que eu entrei assim, eu fiquei exaurida. E no dia da morte dele, eu estava exaurida. Eu queria que tivesse um outro final, porque a mãe sofria muito. E aí eu dei um passo para trás, saí da cadeira de Deus e disse, eu concordo com o destino, eu concordo que, se é um absurdo, eu concordo com o absurdo.
Se tudo que sim, essa mulher viveu a vida toda é um absurdo, eu concordo com o absurdo. E foi muito bonito o processo, sabe? Foi um processo sim. assim tão libertador. E eu aprendi É, muito. Então, não concordar com o julgamento, sim. o destino, é que nos traz esse Uhum. julgamento tão forte, né? É, agora que eu entendi o que você falou de concordar com o absurdo, é aceitar alguma coisa que você não compreende, mas ela tem um porquê. Esse rapaz que você está falando lá da Tailândia é um que teve o documentário sobre todo o processo dele, de condenação e tudo. Teve um documentário. Eu não sei. É, Ele foi preso com drogas, né? Ele sim, mas morava no Brasil. ele fugiu e voltou, teve umas reincidências, não teve? Sim, teve. Eu assisti um documentário sobre ele e eu fiquei muito impressionada que, até de um amigo dele, do Marcos Prado, que é um cineasta muito bom, eu fiquei impressionada. O Marcos Prado deu para ele, inclusive, uma câmera para ele filmar enquanto estava preso e tudo. Eu fiquei impressionada porque ele fazia coisas no meio do caminho que só pioravam a situação dele. De fugir, de não aceitar a autoridade da polícia, várias coisas. E eu falava, caramba, aí sabe que isso me remeteu a muitos casos que acontecem dentro da constelação familiar, que inclusive eu conversei com Sam Storch, que levou a constelação Sim, familiar para sim. o tribunal, né, que você também já conheceu. A gente trouxe isso para a conversa, que eu já vi em sistemas de constelação familiar, a pessoa que cometeu, né, o delito, o crime, enfim, querendo, a alma da pessoa quer que ela pague aquela pena. Porque a alma sente que para equilibrar aquilo que a pessoa fez, aquilo que a personalidade fez, então a alma, com esse impulso oculto que a gente não compreende muito bem e que é inconsciente, não é uma coisa feita de maneira consciente, a alma empurra essa pessoa para que ela realmente cumpra a pena. E esse cumprimento da pena dignifica a pessoa. Aí é que está o ponto que eu acho lindo. Porque assim, é justamente essa pessoa que vai cumprir a pena que se sente digna, porque ela pode sustentar, cumprir a pena, ela pode sustentar a consequência de uma coisa que ela fez. Então, você devolve a dignidade para a pessoa quando você dá para ela um caminho de pagar pelo que ela fez, de colher, né, os frutos que ela plantou. Mas é com muito respeito, Claudiane. Isso que eu acho lindo na constelação. Que a constelação, quando ela olha o carrasco, entre aspas, e a vítima, entre aspas, ela vê o lugar de cada um e respeita o motivo de cada um ter ocupado aquele lugar. Sempre tem um porquê lá atrás, né? Outro dia mesmo eu vi também dentro de um processo de constelação, uma pessoa falando, né, uma mulher falando, porque ela sempre foi oprimida, né? E hoje está muito, né, em discussão essa questão da opressão de gênero, de raça, de tudo. E aí ela falando que ela e as mulheres dela foram oprimidas, então já tinha ali uma raiva latente dos homens, e que, claro, isso não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa pacificar essa relação. E aí a facilitadora falou uma coisa que eu achei tão linda. Falou assim, mas olha, a gente viveu muitas gerações onde os homens precisavam ser violentos. Eram eles que protegiam as mulheres e as crianças. Fazia parte daquela sociedade lá atrás, claro que isso é muito antigo, mas fazia parte da sociedade que os homens protegessem. Então eles eram violentos, eles tinham ação. Isso ficou marcado no nosso DNA. Então, ok, está na hora de mudar. Mas não vamos culpar todos os homens como se isso não tivesse uma fonte, né? Essa atitude tem um porquê. Lá atrás, vamos juntos olhar para isso, compreender e pacificar, né? E assim, né? O quanto as mulheres serviam ao masculino com raiva, não é? Se a gente for olhar na história, elas serviam com muita raiva. Então, acho que ainda estamos no desequilíbrio. Encontrar Claro, esse equilíbrio é muito complexo, não é?
Hoje eu constelei uma cliente e ela veio constelar a relação com os homens. O pai era desse tamanhozinho, era minúsculo, sabe? E ele teve um problema muito sério na vida dele, na relação com a mãe, e ela tentando salvar a criança desse pai. Eu disse, enquanto você não devolver a força, a dignidade do destino do pai, que veio a serviço disso, você não tem futuro com os homens. Ela ficou assim. Eu falei, concorda com o destino dele. Porque quando a gente concorda, a gente cria uma outra força. Tem uma força de ação. Tem uma força de evolução. Não é? Enquanto a gente fica na piedade, nessa coisa do julgamento, nós tiramos a força do outro. A força, o prestígio, a admiração. Porque se eu enxergo o outro pequeno, ele é criança. A gente vê muito isso dos filhos com os pais, né? Porque a gente ama muito nossos pais, então a gente fica querendo salvar o pai e a mãe e não. Aí tem uma coisa também que eu acho tão lindo da constelação, bom, eu sou apaixonada, né? Eu acho essa compreensão, esse olhar da constelação de muita humanidade, assim, de muita profundidade. Então tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é quando eu quero carregar o fardo do outro, quando eu quero curar o outro, quando eu quero consertar o outro, mas principalmente essa consciência de que, essa compreensão de que o fardo do outro é dele. Quando eu tento carregar, fica muito pesado para mim, porque não é meu fardo. Mas se a pessoa que precisa carregar aquele fardo, aquele desafio, assume, ela se dignifica. E ela consegue dar conta, porque é dela, pertence a ela, né? Mas, assim, a gente precisava aprender essas coisas na escola, né, Claudiane? A gente não sabe sobre essas coisas. Eu falo algumas coisas no livro, na Natureza Oculta e Iluminada, eu dou algumas pinceladas sobre, né, as leis do amor, né, sobre a lei da precedência, né, da hierarquia, do que chegou primeiro, né? Enfim, a exclusão também, mas porque são coisas que, se a gente soubesse, eu acho que a nossa vida seria mais facilitada, né? Muito mais. E seríamos também facilitadores de muitos processos, né? Nossa vida seria facilitada e a nossa facilidade em conduzir, porque eu estava falando de algo interessante, ajudar o outro a carregar. Eu atendo muitos casais. Eu tenho um livro que se chama Precisamos Falar sobre o Divórcio, dentro da visão sistêmica. Quando eu escrevi esse livro, eu imaginei que esse livro fosse ser bem utilizado na psicologia. Eu dei aula há muitos anos na universidade, né? E de psicanálise. Eu imaginava, mas não, ele caiu mais no gosto do direito. Tanto é que agora ele vai ser, a segunda edição vai ser pela Livraria Jurídica. Né? E lá eu conto muito essas experiências. Quando o casal tenta carregar o fardo um do outro. E às vezes nós acreditamos plenamente que nós vamos carregar aquele fardo, que nós vamos ajudar. É uma ajuda que não dignifica. E nesse momento somos as poderosas, as salvadoras no triângulo dramático, né? As salvadoras, somos as mulheres fortes desse sistema. E o quanto o casamento acaba com isso. Mas o que que faz então? O que que faz então, Claudiane? Porque assim, com relação a filhos e pais, os filhos têm que sair e deixar os pais cuidando da vida deles. Mas agora é uma dúvida que me surgiu. Dentro de um casamento, né, onde precisam andar juntos, como é que harmoniza essa relação? Quando quando um tem um fardo? Então, nessa questão, você tem que se colocar disponível para ajuda. Mas do seu lugar de companheira, não de salvadora. Então eu posso perguntar para o meu marido, eu posso te ajudar? Eu posso te dar a minha opinião sobre isso? Mas se ele não está aberto, isso não vai. E na grande maioria, quando nós
ou o marido ou a esposa vir com essa coisa de salvador, vai comprometer, inclusive, a relação sexual. Uhum. E eu brinco muito que, assim, e as mulheres, elas não têm que aceitar tudo. E nem os homens, quem aceita tudo numa relação de casal, não está numa relação de casal. Está vivendo lá a história do pai, da mãe. Então, colocar limites, deixar bem claro o contrato, né? O que que esse contrato diz. E o Hellinger, ele fala uma coisa muito engraçada. E, assim, e se a gente for parar para pensar, é verdade. Ele diz que destinos peculiares, missões peculiares, profissões peculiares, o outro não tem que entender. Ele só não precisa impedir. Mas ele não tem que me acompanhar, não é? Sim. E às vezes eu brinco, nossa, arrumar um namorado que entenda tudo de constelação deve ser muito chato. Porque vai ficar aquela coisa, aquela relação terapêutica o tempo todo, né? Então, assim, de que lugar eu olho para essa ajuda? Ela vai servir à minha família, aos meus filhos? Tem como eu equilibrar isso? Por exemplo, trabalho com o Luciano Alves, a gente dá a formação em constelação sistêmica e práticas integrativas. Então, tem muitos casais que vêm. E a gente orienta, olha, não pague a formação para ela e nem você pague para ele a formação. É algo muito precioso. É a Que depois dignidade. é a dignidade. Mesmo que a gente faça aí, eu brinco, né? Um carnê da Casa Bahia, não tem problema. Os dois vão fazer, mas não vai pagar. Então, em ordens do amor, em ordens da ajuda, o Heidegger dá muito esse conceito, né? Eu uso o consultório do meu marido. Ok, então nós vamos fazer uma permuta. Como é que vai ser isso? E se você parar para pensar, Inga, as relações, quando elas não são claras, transparentes, elas se emaranham lá na frente porque um fica cobrando do outro a ajuda. Você já viu? Eu Sim. coloquei tanto, você colocou tanto, você não colocou, eu fiz tanto, você não fez. Nossa, a gente é muito imaturo nas relações. Meu Deus do céu. Muito imaturo. São duas Ai, crianças que provavelmente é a filhinha do papai com a filhinha, o filhinho da mamãe, e aí os dois não têm o que ofertar. Ficam brigando por picuinhas, né? Não, essa questão da dignidade é um negócio que também a gente. Do equilíbrio, né? Entre a dignidade de cada um. Então, assim, até relendo um livro do Bert, tinha uma parte que ele falava sobre essa questão de quando um trai, né? A questão da traição. Então, assim, traiu o outro, né? Quer dizer, traiu, né? Um ficou com outras pessoas e fez algumas coisas e o outro se sentiu muito traído com várias questões, né? Que o outro tinha feito porque não estava mais gostando da relação. E aí, o que acontece? Esse que se sentiu traído faz de tudo para julgar e para condenar o parceiro ou a parceira. E consegue provar para todos, para a família, para a sociedade, que aquele ali fez tudo de ruim com ele. O que acontece com essa relação? Não tem a menor chance dessa relação voltar a existir. Então, assim, você provar, e aí o Bert falava isso, às vezes você ganha uma batalha dessa e perde a relação. E às vezes você não deve provar todas essas acusações que você carrega, porque você tira completamente a dignidade do outro. Então, quando você consegue provar e escancarar para todo mundo que o outro fez isso, fez aquilo outro, sem entrar num processo de compreensão, de entender por que aquilo aconteceu, você acaba com a dignidade do outro e ele vai embora mesmo, né? Inclusive nesse equilíbrio, né, da troca, do dar e receber, quando um dá muito mais do que o outro, geralmente o que dá menos se sente em dívida e vai embora. Então a gente Vai embora. vai embora, porque, cara, ele é devedor, ninguém gosta de viver em dívida. Ele perdeu a dignidade, no outro sentido, né? Exatamente. E quando a gente faz essa transição, porque assim, uma coisa que eu falo muito, conviver é uma concordância.
O Jean-Yves Le Loup fala assim, não nos falta capacidade amorosa, nos falta disponibilidade para amar, disponibilidade para conviver. Porque convivência, o dar e o receber precisa estar em muito equilíbrio, porque senão vira criança e coloca os filhos nessa linha de frente, nessa batalha. Isso é fato. Agora, se eu estou num processo evolutivo e às vezes o outro vem por algum motivo que a gente não sabe, nós temos ainda instâncias psíquicas muito fechadas. E numa existência só, nós não vamos revelar tudo. Não é possível. Não é? Seria uma loucura com a nossa alma. Seria ferir a nossa alma se a gente quisesse compreender tudo de uma só vez. Mas conviver é condicional. Às vezes chega uma pessoa, eu coloco uma expectativa, que é sempre da criança, desequilibra essa relação, e eu percebo que eu estou numa relação abusiva, ou numa relação desgastante, ou numa relação... Eu falo que são encontros de luz e de sombra. Tem encontros que te coloca o melhor que você tem. Revela para você o melhor. E tem relações que não conseguem, te coloca na sombra mesmo. Sim. E aí você também precisa, no lugar de adulto, abrir mão dessa relação. E você trouxe uma coisa, e não é desfazendo do outro que você vai ganhar algo, não é? Eu atendo um casal, eles estão em processo de separação, eles se separaram na pandemia. E antes dela chegar no lugar, no destino final dela, ele mandou um WhatsApp para todos os amigos, dizendo, olha, ela que quis ir embora, não fui eu, justificando. A criança! Totalmente a criança que faz arte, vai contar, né, para as pessoas. Vai difamar, vai difamar, né? Exatamente. Então, assim, essa evolução da criança ferida, egóica, ressentida, para a criança iluminada, é uma grande travessia. É uma grande travessia. E a gente tem que dar colo para essa criança, né, Claudiane? Sabe que essa noção, essa visão da criança interna que a gente carrega, entrou na minha vida há pouco tempo, né? Há poucos anos que eu comecei a observar e a saber disso, aprender que nós carregamos uma criança dentro da gente, que precisa de colo, que precisa ocupar o lugar dela, que não é tomando a frente das relações, né? Que precisa de atenção, que a gente arrasta ela por uma vida inteira sem dar a atenção que ela está pedindo, né? E aí, eu até queria trazer agora um pouco a questão da TSFI, que é uma terapia sistêmica fenomenológica que eu estou aprendendo agora, que traz um conceito que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é essa noção da invasão do espaço. Porque nessa sociedade patriarcal que a gente vive, a invasão do espaço do outro é normal, é uma regra. E não é só de homem invadindo o espaço de mulher, é o contrário também. Porque homens e mulheres carregam um aspecto feminino que está distorcido, que não está bem compreendido. Então, homens e mulheres se deixam invadir por falta de conhecimento mesmo. Então, assim, eu invado o outro, e aí o outro me invade, e aí eu me torno reativa, invado ele de novo. Então, assim, a gente se deixa invadir, e no momento que a gente sente isso, a gente vai e invade o outro, né? Aí se sente culpado, ou seja, uma relação de desequilíbrio com os espaços, né? Eu olho para a sociedade como um todo e vejo isso acontecendo o tempo inteiro. E eu me dei conta que eu fazia isso, eu tinha esse padrão. Então, assim, eu me deixava invadir e aí, como reação, eu invadia o espaço do outro de uma maneira completamente inconsciente. Então, assim, hoje eu falo, caramba, a gente tem que parar com isso. Assim, eu comecei a acordar esse aspecto feminino, né, de não me deixar invadir, o aspecto masculino também de ter essa autoproteção e também não invadir o espaço do outro,
Mas assim, o que eu percebi é que eu não sabia nada sobre isso. Que eu precisava começar assim, do primeiro passo para entender o que é o meu espaço, porque eu me deixava me invadir o tempo inteiro. A minha energia, a minha vibração, a gente se deixa invadir desde a barriga da mãe, porque é natural, né? Então, assim, a gente está na barriga da mãe, a TSFI traz muito isso, e a gente está recebendo a vibração da mãe, os problemas da mãe, né? As angústias da mãe, as alegrias da mãe. A gente está sendo invadido pelos padrões emocionais da mãe o tempo inteiro. Tudo bem, faz parte, a gente cresce, primeira infância toda, né? No DNA tem todos os padrões da nossa ancestralidade, mas no ambiente também tem todos esses padrões ali reverberando. Só que tem um momento da vida da gente que a gente tem que dar um basta nisso. Aí depois que a gente reverencia nossos antepassados, que a gente, né, agradece, reverencia, a gente precisa soltar essa linhagem, a gente precisa soltar esse sistema para a gente começar a nossa história. A gente precisa se harmonizar com a nossa vibração. Qual é a minha vibração? Inclusive, se eu consigo dar esse passo de soltar todos os padrões ancestrais e começar uma história a partir da minha existência, eu vou estar curando muitos padrões repetitivos de todas as gerações passadas, né? Tem uma coisa muito interessante no budismo, que eles associam, inclusive, o karma à repetição de comportamento de geração em geração. Então, a gente vai repetindo as coisas automaticamente. Isso é o karma. É aquela repetição, é a samsara, né? Que a gente não consegue ser de outro jeito. A gente é repetitivo, faz o que o pai e a mãe fizeram, os avós, os tataravós. A gente tem que soltar isso daí. Mas não é fácil, porque é a nossa identidade, né? A gente tem medo de soltar. E assim, né? Você estava falando da gestação, eu não sei se você conhece o Stanislaw Grof. Ele tem um trabalho maravilhoso sobre as matrizes perinatais. E ele vai descrevendo cada fase do desenvolvimento da gestação. E o quanto nós carregamos desse pai, dessa mãe, inclusive da avó. Eu falo que depois que eu me tornei avó, eu constelei muito mais. Eu me constelei muito mais, porque a avó materna, ela tem uma influência genética muito grande. E aquilo que eu libero em mim, eu vou liberar na minha neta. E chega um momento que é a autorresponsabilidade. Talvez eu não vá conseguir mudar um padrão em mim, mas eu posso mudar a informação no campo para que a minha neta não assume isso para ela. Alguém vai pegar. Eu digo que os filhos olham exatamente o ponto que o pai e a mãe não conseguem olhar. Às vezes está ali uma avó que foi desrespeitada, uma avó que foi embora, nunca mais voltou e todo mundo excluiu. E esses modelos, eles vão se repetindo, tanto nessa instância de inconsciente pessoal, quanto coletivo. O Freud dizia uma coisa muito interessante, nós temos compulsão à repetição. Que é conhecido, né? É um padrão conhecido. A gente não quer mudar, né? A gente não quer inovar, não quer desbravar novos caminhos, porque é amedrontador, né? A gente não aprendeu a gostar e a aceitar o descontrole da vida. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é a aceitação, né? A gente está sendo obrigado a aceitar que a gente não controla a vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O coronavírus trouxe isso, assim, muitas verdades ele está nos lembrando, né? A gente vai morrer, a gente não controla a vida, a gente é uma única família humana. Então, assim, são muitas verdades. Até eu quero agora falar que tem muita gente aqui falando coisas maravilhosas e fazendo muitas perguntas. E a gente está aqui tendo tantos insights que a gente não está conseguindo nem responder. Exatamente. Mas tá cheio, tá? Não, e as pessoas estão fazendo perguntas incríveis, colocações incríveis. E a gente tá nesse raciocínio que também merece ser, né? Merece continuar.
Porque Exatamente. a primeira exclusão que a gente faz na vida é a exclusão de nós mesmos, né? Esse é o primeiro passo de inclusão, é incluir essa nossa essência, a nossa vibração, né? Buscar essa identidade essencial que é nossa. E aí, o Bert fala muito disso, né? Da boa consciência e da má consciência. A Alma Imoral também, aquele livro que virou peça, traz muito isso, que a gente, por uma questão de fidelidade, a gente quer ser igual aos nossos antepassados, só que a gente trai a nossa própria alma. A gente faz como todos fizeram, mas a gente trai a nossa essência, porque a gente veio ao mundo para fazer diferente. A gente não veio para fazer igual, mas a gente tem que ter essa coragem. E quantas pessoas espiando, né? A Luísa está perguntando, as repetições são por fidelidade ou por medo? As duas coisas, né? Porque a fidelidade tem muito de medo. Porque a gente pode, hoje eu estou aprendendo isso, a gente pode reverenciar, agradecer e soltar. A gente não precisa ficar grudado. Né? Essa questão, a gente aprendeu também que a tradição é uma coisa linda, que a tradição deve ser mantida. A gente aprendeu todas essas coisas, assim. Não é que ninguém é culpado disso. A gente está começando agora um novo olhar para tudo, né? Veio o Bert, veio a Alexandra Caymmi com a TSFI, vem todas essas terapias fenomenológicas para nos mostrar a verdade. Essas E olha, terapias... É pode expansão falar. de, não, é expansão de consciência, né? E é tão interessante que a constelação, ela começou, eu sou da época da constelação clássica, Uhum. porque eu fiz a segunda turma no Brasil de constelação. Sou Sim. amiga da Selene Thaumaturgo, da Saki Meredith, e depois a gente falava de constelação, ninguém nem entendia nada. E hoje, olha o tanto que a constelação, ela conseguiu ampliar. Olha a ampliação que teve na constelação. Você estava falando da constelação xamânica, é um trabalho maravilhoso de reconexão com essa ancestralidade, de uma reconexão profunda. Eu fiz um curso com a Lourdes Pedretti de Ione Eggs, né? E Uhum. aí, amei. Depois fiz um curso com a Patrícia, do Sul, de Yoga Ione. São posturas do yoga com o ovo. Eu constelo o ovo. É a coisa mais linda que tem. É maravilhoso, gente. É maravilhoso demais. Tem toda a linhagem tântrica, né? Que é matriarcal, que é desrepressora, que é a sociedade matriarcal, que acolhe, que agrega, que encontra sua potência no amor, né? Na aceitação do outro. E os homens também têm esse aspecto feminino dentro deles, né? Aliás, eu acho que Eu eles amo. sofrem muito por não desenvolverem isso. Exatamente, é o ânimo e ânima o tempo todo. O ano passado, Ingra, eu fui para Viena, eu queria muito conhecer a casa do Freud, participar de algumas coisas lá. E tinha um estudo acontecendo que eu achei muito engraçado, porque é bem Jung. Que eles falavam dos modelos de repetição que criam um arquétipo. Então, são os arquétipos familiares. Olha que coisa mais linda! Sim. Né? Os arquétipos familiares. E isso é uma pulsão. Sim. As pessoas falam assim, mas prof, eu trabalho muito lá no Rio Grande do Sul, prof, mas eu caí nessa armadilha, mas eu estou repetindo isso depois de tanta constelação. Gente, é uma memória genética tão profunda E que ela está se no campo, e tá no campo unificado também, né? A gente está conectado com esse campo o tempo inteiro, né? E ela se torna quase que uma lei, é uma verdade, passa a ser uma opção, te conduz para algo. Então, hoje, nós temos várias ferramentas para esse trabalho de transformação. Né? Nós temos aí o xamanismo, o sagrado feminino, nós temos a O constelação. chão. Fale a constelação. Não, o xamanismo mudou minha vida, né? Assim, essa conexão. E o xamanismo é muito dos arquétipos, né? Porque é uma linguagem da alma.
Os arquétipos, eles é uma comunicação com a alma, não é muito no racional, né? São os signos, os símbolos. E na TSFI, que eu até no início eu falava, a TSFI é uma constelação xamânica. Mas a constelação convencional, ela é xamânica. O Bert ficou mais de 10 anos na África, com as tribos. Ele bebeu do xamanismo na fonte, né? Então, todas essas terapias fenomenológicas, elas são xamânicas, né? Elas lidam com a vibração o tempo inteiro, com ancestralidade, com a vibração e com arquétipos. Então, eu sou muito apaixonada pelo xamanismo. Assim, minha visão e meu ser e as curas se ampliaram muito na minha vida, né? Até para eu compreender de que a gente não está aqui para ser uma coisa só. Que nós podemos assumir vários arquétipos diferentes na mesma vida. Quando você reverencia um arquétipo, ele te reverencia de volta, ele te empodera. Então, até na TSFI, a gente usa muitos arquétipos dos orixás, que tem sua correspondência no hinduísmo, enfim, em todas as outras linhas, né? E eu queria saber, Claudiane, dessas terapias que você faz aí, integrativas. Então, eu fiquei muito tempo nessa coisa clássica, até que, imagina, eu saindo da psicanálise. Eu era psicanalista de carteirinha. Mas fez tanto sentido quando eu fui para a constelação. E depois, acredito que a vida vai te trazendo. Comecei a participar de um grupo de cabala em Uberlândia, que faz um trabalho maravilhoso, um ritual cabalístico maravilhoso, com as medicinas, né? Uhum. E foi, assim, um grande despertar. Fiquei em alguns grupos, estudando as medicinas por muito tempo. Acho que a gente precisa ter um fundamento. Eu vou falar agora da Claudiane, professora. Tá. Porque senão fica muito fácil a gente falar assim, é um fenomenológico. Não é? Acho que a gente tem que ter um fundamento. Então, quer estudar um xamanismo, vai estudar um xamanismo. Quer estudar as práticas integrativas, inclusive eu e a Rafa Baldiceira, de Chapecó, nós estamos montando um curso online de constelação e práticas integrativas. Para quem quer aprender a constelar online, a gente vai falar sobre terapia sexual, vamos falar de terapia familiar, no parto, gestação, pré-natal sistêmico, dentro dessa linha, onde a gente usa essas práticas complementares, né? Como o PNL, como o próprio Reiki, como o Tantra, como a terapia sexual. Então, é um trabalho que te facilita, te evolui bastante, né? Mas observar também com quem está fazendo. Eu sou muito chata nisso, eu brinco que é assim. Nossa, eu também. Se você entregar um bisturi... Eu falo isso também. Um canivete para um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia. Mas se você entregar um bisturi para um leigo, ele não vai fazer nada. Né? Então, assim, e sinto também que a vida nos conecta com os nossos mestres. Sim. Não é? É a gente olhar, observar, dessa presença, ter essa presença. Essa presença. Isso é para mim, é um caminho que é para mim, não é. A minha alma vibra disso, a minha alma não vibra. Né? Mas isso aí que você está falando, Claudiane, é de uma extrema importância, muita importância mesmo, porque veja, eu fiquei 20 anos constelando com uma amiga no Rio que aprendeu com Bert, que fez toda a formação com Bert. Ela começou há 20 anos atrás, e aí ela montava uns grupos, né? No início, constelava assim o tempo inteiro. Eu era desses grupos, né, como representante. Então, assim, eu tenho muitas horas de campo de constelação. Mas eu nunca senti o chamado para ser facilitadora. Eu falava, não tem... Né? Eu gosto de estar no campo, eu gosto de canalizar tudo isso, eu gosto de aprender com a constelação, mas nunca pensei em ser facilitadora, né? Isso há mais de 20 anos começou e eu experimentando muito. Há 10 anos atrás, eu tive um despertar no xamanismo, que mudou a minha vida, onde eu mergulhei de cabeça, mas aí não tinha nada a ver também
com a cura do outro. Claro que à medida que eu estou me curando, eu estou curando toda a família humana, mas eu estava focada no meu processo e continuo focada no meu processo. Só que há um ano, em Salvador, eu conheci a Ubuntu, que é esse lugar que faz a TSFI, que é uma filha da constelação familiar, ou seja, usa todas as ferramentas da constelação familiar, mas usa também elementos do xamanismo, enfim. E aí, menina, eu me apaixonei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, eu não vou a qualquer lugar mesmo. Quando alguém me perguntava de constelação, eu falava, gente, isso é muito sério. Se você for num lugar onde a pessoa não é preparada, em vez de consertar a sua vida, ela pode deixar mais bagunçada ainda. Porque tudo bem, ela vai abrir o campo e ela precisa saber fechar esse campo. Então, assim, Claudiane, para você ter uma ideia, em 20 anos, só 2 pessoas me constelaram. Que foi essa minha amiga, que eu conheço há 20 anos, que se formou com Bert, e o Sam Storch, que você conhece, que é uma referência também dentro da constelação familiar. Então, assim, eu sempre fui, assim, até parente meu que aprendeu a constelar, eu não quero saber disso, porque é muito sério. E aí eu senti um chamado há alguns meses para começar essa formação, e essa formação dura 9 anos. Então, assim, um dia, quem sabe, eu vou ser uma facilitadora, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou trabalhando para chegar esse dia. Mas é importante a gente falar aqui que constelação familiar é uma coisa muito séria. Tem muita gente aprendendo em curso de um final de semana. E isso é bem perigoso. Isso é bem perigoso, porque é um bisturi que o médico precisa saber o que fazer com ele. É uma ferramenta que vai muito fundo na nossa alma, no nosso sistema. Então, tem que ter muito cuidado, né? Ô, Ingra, meus alunos estão aí, eles sabem, eu sou muito séria nisso, né? Eu acho absurdo a pessoa falar, eu fiz uma formação, eu sou constelador. Não é. Você fez para olhar o seu processo. Sim. Você vai aprender muito ainda com a constelação. Eu teve uma época que eu vivia atrás da iluminação. Eu queria essa iluminação. Fui aluna do De Rose, fiz Flasha Yoga. Eu fiz tanta coisa. Não saía de Alto Paraíso, Pirinópolis, entrava naqueles trabalhos, virar à noite. E aí foi interessante, eu estava no trabalho de São João, lá em Uberlândia, e eu tive uma vivência muito forte e falou assim para mim, olha, você quer se iluminar? Tá bom, tá iluminada. Aí eu vi assim, como se fosse uma tocha na minha frente e disse assim, agora volta e seja a melhor coveira que você puder. Porque constelador, ele antes de tudo tem que ser um coveiro. Ele vai enterrar muitos mortos. Mas faça da melhor maneira. Mostre os fantasmas da melhor maneira. E eu fiquei tão impactada com aquilo. E aí dizia, tá bom, já iluminou, porque isso aí é só ego. Quando se busca é ego. Sim. Até porque, né, Claudiane, quanto mais a gente encontra lucidez, ou seja, quanto mais a gente acessa a consciência, mais sombra a gente enxerga. Porque onde tem luz, a sombra fica mais intensa. O contraste da sombra e da luz está sempre presente, porque a gente vive num plano de dualidade, né? Então, assim, você buscar a luz, ok, mas se prepare que você vai ver muita sombra, né? Junto com a luz vem a sombra. Então, assim, eu hoje enfrento cada desafio dos meus processos internos, assim, que eu fico, caramba, respira e vai, sabe? Porque não é brincadeira, é muita coisa. Só que hoje tem uma diferença. Eu não fujo desses processos. Eu quero esses processos. Eu aprendi, hoje eu entendo que eu tô aqui para isso. Então é difícil? É difícil. Mas vamos arregaçar a manga e vamos entender esses processos, vamos curando. Então, assim, caramba, agora na quarentena, já 60 dias de quarentena, eu já transitei por uns processos tão cabeludos que você não faz ideia, mas que eu dou graças a Deus que eu enxerguei, né, que eu tô tendo coragem,
que eu estou vivenciando, né? É incrível isso. Eu acho que é uma bênção. E quantas despedidas, né, Inga? Quantas despedidas. Eu vivi essa pandemia com a minha filha em Treviso. Minha filha estuda no Instituto Benetton, faz fotografia lá. E o meu filho na Inglaterra. Eu dizia, meu Deus, eu senti, estão falando aí do módulo mãe, que eu dei em Campinas, que está reverberando até hoje. Eu senti a impotência de uma mãe. Eu me senti Maria Madalena, impotente, tentando uma repatriação para minha filha, consegui mandá-la para França, mas eu senti assim, eu fiquei apavorada, porque é uma coisa muito nova para a gente. A gente não Sim. consegue, não tem dimensão do que é essa mudança, porque nós não seremos mais os mesmos. Acabou. Acabou. A vida não volta ao normal. Nós estamos agora num processo de iluminação. E a iluminação vem com uma sombra. Não tem como. E, infelizmente, para muitas pessoas, elas vão continuar no comodismo da reclamação, da vitimosidade. Mas muitas pessoas vão fazer uma travessia evolutiva fantástica. A nossa chance. É a nossa chance agora, né? Esse descuido, né? Esse descuido que nós tivemos com o planeta, com o ser humano, com os animais, com tudo. Com o irmão, com o irmão, né, Claudiane? Assim, o que a gente faz com o nosso irmão? A gente é muito cruel com o outro. E aí tem uma coisa, né, que eu também tenho aprendido nesse caminho de autoconhecimento, que o mesmo modelo de relação que eu tenho com o outro é exatamente o modelo de relação que eu tenho comigo. Então, assim, eu percebi que muitas vezes eu era cruel com o outro e eu era cruel comigo. E eu tô curando isso, sabe? Eu acho que a gente não sabe nada de amor próprio. Meu próximo livro vai ser sobre amor próprio, porque a gente se massacra, a gente se exige perfeição, a gente se culpa. A culpa é uma corrente que nos arrasta para baixo e para o fundo, assim. É impossível evoluir com culpa. Errou? Ok, sacode a poeira, levanta, vamos em frente. Assim, o melhor que a gente pode fazer pela família humana é evoluir. Então, ficar se sentindo culpado, né? Quando a pessoa quer aquele lugar de bonzinho, eu sou bonzinho, eu errei, eu fiz isso com a pessoa. Amor, quer ser bom de verdade para todo mundo? Evolua. Acorde, né? Largue a culpa, anda, vai para frente, joga a culpa no lixo, né? Então, assim, a gente precisa crescer muito, mas eu acho que um dos passos assim, iniciais para esse crescimento é se perdoar. Ninguém evolui com culpa, não tem como evoluir, né? É o acolhimento, né? É do acolhimento à rendição. Não consigo ir para a rendição se eu não tiver um acolhimento com a minha história, com a minha programação genética. Eu preciso disso. Isso me traz uma rendição e uma evolução em um outro nível. Mas olha, nosso tempo está indo embora, né? Pois é. Agora que eu vi, falta 2 minutos ou 3. Isso. Olha, eu estou fazendo o meu terceiro livro sobre empoderamento sexual e afetivo. Que e você está ótimo. convidado. Eu vou fazer um prefácio dele se quiser. Eu vou falar, é um livro de exercícios sistêmicos, de exercício para casais, de exercício para mulheres que querem esse poder. Eu vou falar dos chakras, dos alinhamentos. Eu vou amar, né? vou amar. Então já está convidada. E o pessoal lá de Chapecó está chamando a gente para fazer xamanismo lá em Iraí. Olha aí, vamos. A Ieda nos convidando. Eu vou te acompanhando, porque eu estou aprendendo ainda. Vou colaborar. Ok. Querida, olha quanta coisa boa acontecendo, né? A gente se encontrando. Falamos hoje do Ramon. O Ramon foi entrevistado ontem. Ramon é meu padrinho. Ramon é meu padrinho no xamanismo. Maravilhoso, amo de paixão. Amada, muita gratidão por essa conversa, viu? Maravilhosa, aprendi muito aqui. Gratidão a cada um que esteve aqui com a gente. Tem muita gente. Meu Deus, assim, gente demais aqui falando, fazendo pergunta. Eu estava lendo essas perguntas e essas colocações estavam nos inspirando também. Gratidão a cada um que esteve aqui presente. Muita gente.
Gente, gratidão enorme. Gratidão na alma. Boa noite para vocês. Gratidão, Ingra. Gratidão. Muito obrigada por tudo, por essa partilha. Vai ficar salvo lá no meu YouTube. Eu passo o link para você, tá? Tá bom, amor. Gratidão. Beijo. Beijão. Até. Tchau, tchau. Tchau.